Na parte 1 desse vídeo, nós terminamos com o castelo de slime que derretia as roupas das meninas sendo destruído. O Toya ganhou uma mansão e tá pra morar com 4 meninas que queriam se casar com ele. Tem algumas pessoas que vão trabalhar ali. A líder se chama Lápis, mas também tem a Cecily, além de 2 caras para dar segurança para casa. O Alfred foi visitar o Toya na sua casa nova. Ele também continua fazendo aquelas brincadeiras onde ele iria dar a mão da sua filha pro Toya. Mas o Toya só ignora isso. O Alfred foi lá avisar o Toya que os reinos iriam formar uma aliança. Então os reis dos reinos precisavam se encontrar. E como consequência, eles precisavam viajar para esse encontro acontecer. Então ele queria que o Toya fosse até o reino de Mizmid. Ele poderia ajudar os reis a se encontrar com o seu feitiço do portal. O Toya aceitou essa missão de bom grado e foi para Mizmid com seus amigos. Eles conheceram 2 pessoas que trabalhavam para o rei. E depois de cruzar a fronteira, o Toya percebeu que eles estavam sendo seguidos. Mas eles não quiseram entrar muito nessa história. Eles foram viajar para a capital e planejavam passar pela vila de Eld para chegar até lá. Durante o caminho, eles perceberam um dragão preto indo direto para a vila. As carruagens deles eram bem lentas e quando eles chegaram lá, o dragão já tinha conseguido destruir maior parte da vila. O Toya com seu grupo atraíram o dragão e entraram em uma batalha. A Lindsay corta as asas dele e o Toya corta um dos seus olhos. A sua pele era muito dura e a arma do Toya foi destruída porque ela não passava pela casca do dragão. O dragão é atacado por alguém de dentro da floresta, e antes que ele pudesse recuperar as suas forças, a Lindsay faz um bloco de gelo bem grande e o Toya modela ele como se fosse uma lente, e usa sua magia para perfurar o dragão, matando ele na hora. Mas logo em seguida, apareceu mais um dragão que se diz ser o rei. Ele pede desculpas ao Toya pela ignorância do seu parceiro dragão e foi embora. Depois de tudo isso, eles chegaram à capital de Mizmid. O palácio era bem grande e o Toya com as suas parceiras foram recebidas pelo rei, que era meio humano e meio tigre. Ele diz que vai tomar uma decisão sobre a aliança em breve e convida eles para ficarem no castelo até isso de fato acontecer. O rei desafiou o Toya para eles terem um combate. O Toya não quis rejeitar isso e, diferente dos combates que o Toya estava acostumado até agora, eles não vão poder usar nenhum tipo de magia. De cara, parecia que o rei foi derrotado por conta de um pequeno deslize que ele cometeu. Mas eles recomeçaram e tudo começa a ficar mais intenso pro Toya. O rei ficou muito rápido e forte, só que o Toya consegue com facilidade copiar essa velocidade e vence o rei usando o próprio poder que ele tinha. Ainda nesse mesmo dia, o Toya não consegue dormir. Ele fica andando pelos corredores do palácio onde eles estavam. Ele encontrou um ursinho de pelúcia andando pelos corredores, isso é estranho. O ursinho faz um gesto pro Toya seguir ele. E lá, o Toya se encontrou com a rainha das fadas que se chama Lin. Ela mostra o seu poder pra ele. O ursinho era na verdade um objeto que não tinha vida, mas ela usou magia pra mexer ele e parecer que ele estivesse vivo. Então ela mostra a cadeira pro Toya, e ele fica surpreso e se senta nela, perguntando o que ela poderia fazer com aquilo. Mas a cadeira só fica se mexendo e a rainha das fadas falou que ele poderia ser o seu aprendiz. Mas o Toya fugiu com medo de que ela encantasse alguma coisa que desse medo. Já no outro dia, o Toya foi para uma floresta com a Lindsay e a Yumine. Eles pegaram os dentes do dragão de ontem e pede para Lindsay cortar em 4 pedaços. Com a ajuda do feitiço de modelagem, ele consegue criar armas a partir dos pedaços dos dentes. Ele programou a arma para um modo onde ele também possa alterar para uma espada bem grande. Ele presenteou cada uma delas com uma arma. Então, o que eles precisam fazer em Mizmid chega ao fim sem grandes problemas. Depois de tantas aventuras, o Toya decidiu que queria parar um pouco, tendo em vista que ele estava fazendo muitas coisas nesses dias. Viagens para todos os lados e lutando até contra dragão. Ele vai ficar parado alguns dias sem fazer nada. Então, em um dia qualquer, a Lin chegou lá onde ele estava. Ela foi dar algumas informações sobre aquele monstro que se regenera que eles lutaram nos primeiros dias. Aparentemente, ela e o seu grupo lutaram com uma criatura semelhante a esse há alguns dias atrás. Ela disse que essas criaturas eram chamadas de Phrases. Alguns rumores diziam que eles quase destruíram o mundo anos atrás.
E para investigar melhor isso, eles precisavam ir para Ishen e estudar as ruínas que tinham lá. Ela queria ir o mais rápido possível, mas como Toya não foi para Ishen, ele não sabe como usar um portal para lá. Mas Alin falou que existe um feitiço que se chama Recall. Ele poderia ser usado para estudar a memória de alguém, e depois ele poderia usar essa memória para criar um portal. Como a Kokone era de lá, o Toya usou o Recall nela para ver a localização da vila, e em questão de segundos, todos foram parar lá. A vila da Kokone era muito parecida com o Japão, de onde o Toya tinha acabado de vir. A Kokone percebeu que tinha algo de errado ali, as pessoas não estavam normais. E quando eles chegaram até a casa da Kokone, a sua mãe fala que o clã vizinho, que se chama Takeda, declarou guerra ao seu vilarejo. Então o seu pai e o seu irmão estavam presos lutando. O pessoal foi na hora ajudar eles e descobriu que eles estavam sendo superados em números. Tinham muitas pessoas do clã Takeda. Eles provavelmente iriam perder. Então o Toya usou seu celular para localizar todos os homens do exército de Takeda e ele começou a acertar todos eles de cima sem grandes problemas. O cara é um monstro total. Mas os homens que estavam nessa luta diz que eles não morriam tão fácil e tem rumores que o chefão do clã Takeda estava morto e um outro cara que se chama Kansuke estava usando o exército imortal. Eles ainda não conseguiram encontrar onde ele estava escondido, e por conta disso, eles ainda não conseguiram encontrar uma maneira de parar o exército, porque eles não morrem de jeito nenhum. Eles podem estar parados agora, por conta dos ataques do Toya, mas eles não morreram. E bom, nessa hora, uma espiã do clã Takeda, que se chama Tsubaki, apareceu. Ela contou que isso de fato era verdade. Os generais estavam em cativeiro, enquanto Kansuke usava o exército contra eles. Ela sabia onde o homem estava escondido e podia levar eles até lá. Então o Toya e a Lin decidiram ir. Eles usaram o feitiço do Recall e usam o portal. Mas o portal levou eles para fora de uma fortaleza. E a Lin percebeu que eles devem ir para lá da maneira tradicional, já que tinha uma barreira impedindo o uso do portal. Ela usou um feitiço de invisibilidade neles. E os três vão lá resgatar o general do clã Takeda, que se chama Baba. O Toya tenta usar o portal mais uma vez lá de dentro, mas não funciona. Então eles vão ter que destruir esse feitiço que deixava a barreira em pé. E como nada segura o Toya, isso foi moleza. Ele consegue usar o portal voltando diretamente para o Kansuke. Ele conseguia usar o corpo das pessoas mesmo depois de mortas para o seu exército. Então o Toya simplesmente atira no guarda do Kansuke, porque ele já estava morto mesmo, então não faz diferença. O Kansuke cometeu um erro bem comum para os vilões. Ele começou a se exibir. Nesse caso, ele mostra a sua joia de imortalidade, que era a mesma daquelas criaturas. A dele ficava presa no olho. E o Toya, como é OP, usa uma magia de transferência para roubar a joia, e eles decidiram que era melhor destruir ela. E assim, a paz volta para esse local. O Toya perguntou sobre as ruínas ao general Baba, e ele diz que já foi lá, mas hoje em dia o local deveria estar totalmente debaixo d'água por conta do aquecimento global. O Toya usou o Recall no Baba e as meninas ficam loucas com isso porque até parece que eles vão se beijar. Então ele usa o portal para ir para lá. O lugar era uma praia e todo mundo decidiu que era hora de relaxar um pouco. O Toya ainda por cima usa o seu poder para trazer o Alfred e todos os empregados para curtirem esse local. Enquanto eles curtiam bastante, o Toya e a Lin chegaram até as ruínas. Ele precisou mergulhar muito para isso, mas como as ruínas eram muito profundas, ele não consegue ter fôlego suficiente para chegar até o final dela. Então o Kohaku recomendou para ele invocar alguém que ele conhecia para ajudar. Com a ajuda do Kohaku, o Toya conseguiu invocar os reis do mar. O nome dele é Jen. Era uma tartaruga e uma cobra gigante. Os dois desafiaram o Toya para uma batalha se ele quisesse ser o mestre dos dois. Só que o Toya não tinha muito tempo para fazer essas coisas, então ele simplesmente colocou um feitiço de fazer os dois deslizarem e eles tombaram. Como todo mundo sabe, se uma tartaruga fica de ponta cabeça para ela voltar, é uma luta gigantesca. Então com isso, ele ganhou e os dois vão começar a servir ele. Eles ficaram pequenos e bem fofos para evitar de chamar a atenção. O Toya deu o nome deles de Sango e Kokuyo. E agora, como ele tinha os reis do mar só para ele, o Toya é capaz de manipular a água.
Então ele podia andar lá no fundo e até mesmo respirar sem problemas. O cara não tem limites. Dentro das ruínas, ele encontrou um selo mágico, e ao libertar a magia no selo, o Toya foi transportado para longe. O lugar era um jardim muito bonito, e ali apareceu uma mulher que não usava roupas na parte de baixo. Era só uma blusa e pronto. Ela diz que o nome dela é Francesca. Ela era a guardiã do local. O Toya não se importa muito com isso. Ele queria que ela colocasse calça, mas a menina insiste para ele olhar e até mesmo tocar. Mas o Toya manda ela tomar vergonha, e com isso, ela de fato se veste. Ela diz que esse local é conhecido como Jardim da Babilônia. Ele foi criado há 5.092 anos, por uma mulher que se chama Regina. Essa menina era uma humanoide que foi colocada ali para cuidar do jardim. Ela diz que a Regina podia usar os 6 elementos, e ela fez aquele selo para uma pessoa que também conseguisse fazer o mesmo. Ela planejou entregar a Francesca e o jardim para essa pessoa. Então o resultado disso é que agora ela também é propriedade do Toya, além do jardim. Mais uma vez, o Toya ganhou tudo de bandeja, e ele não queria lidar com isso. Para começo de conversa, nem aqui ele queria estar porque a ideia foi da Lin. Então ele usou o feitiço para trazer todo mundo para o jardim. E quando todos estavam ali, a Francesca diz que existem muitas ilhas flutuantes da Babilônia em todo o mundo que foram criados pela Regina. Cada uma tinha o seu próprio guardião. Então ela fala que o Toya é o seu mestre e marido, e ainda beija ele antes de todas as outras para pegar o seu DNA e registrar ele como o senhor da ilha. As meninas ficaram com ciúmes, elas não suportavam ver outra garota beijando ele. E a Lindsay, brava, confessa o seu amor pelo Toya e também beija ele. Isso deixa o Toya chocado, ele se tranca no seu quarto. A Yumine pediu permissão para entrar lá. Ela fala que estava brava por ele deixar 2 mulheres beijar ele antes dela. Afinal, era ela quem deveria estar casada com ele agora. Então os dois se beijam também. A Lindsay escutou isso escondida com seu feitiço de invisibilidade. E também diz que queria ser a esposa dele. E não tem problema se ele tiver várias. O Toya também aceita ela. E as duas saem dali felizes. Mas a Cocone e a Elsie também confessam que amam ele e queriam ser as suas esposas. Ele não tem limites de jeito nenhum. Ele decidiu ir até o Jardim da Babilônia. A Francesca dá para ele uma porta USB que ele conecta ao seu celular. A Regina de 5.000 anos atrás apareceu para ele. Ela tinha um item que poderia deixar ele ver o futuro. A Regina diz que um monstro chegaria e destruiria o mundo no futuro. Mas o Toya já estava acabando com esse mal e ele não estava nem sabendo. O que ele queria no momento era resolver a situação envolvendo todas as suas esposas. Mas ela diz que não seria legal se ela desse todas as respostas. Então ele fez um portal para ir até Deus. Ele começou a falar o que estava acontecendo e Deus só fica escutando. Então ele chamou uma especialista que é a deusa do amor, a Afrodite. Ela diz que ele estava usando a velha lógica do seu mundo antigo. Aqui ele poderia ter todas as esposas sim. O Toya voltou para falar com elas. Ele diz que vai se casar com todas se elas quiserem. Elas conversam entre si e de fato se declaram noivas dele. Enquanto isso, do lado de fora, a Francesca diz para Lin que viu nos arquivos da Regina que ele poderia ter até 9 esposas. Meu amigo, que isso, cara? É muito roubado. O Toya é muito OP. Ou ele vive em um pesadelo ou em um sonho. Aí vai de você saber o que seria melhor pra você. O que acharam disso? Deixa nos comentários.